Tá no fim de semana completão no Mix Mateus Caruaru. Camarão cinza, o quilo 27,90. Arroz coringão, quilo 4,79. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, 5,49. Cerveja Itaipava, lata 350 ml, 2,49. Cerveja Amistel, lata 473 ml, 3,99. Ofertas válidas até 20 de abril. Aproveite. Beba com moderação. Chegou a Inova Farma, inovando a saúde e transformando vidas. Grande variedade em medicamentos, com preços acessíveis, atendimento humanizado e a entrega gratuita. Aberta de domingo a domingo, das 7 horas às 22 horas. Inova Farma, Rua João Guilherme, 255, ao lado da Prefeitura. WhatsApp 99707-6295. Luz, câmera, claquete, ação. Agora, na Alternativa FM de Agrestina, está no ar Clube do Filme, o seu programa de cinema. Muito boa noite para você, amante da sétima arte, cinéfilos de plantão. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Começando mais uma edição aqui na nossa Rádio Alternativa FM do nosso Clube do Filme Podcast. Hoje são 17 de abril de 2025 e está no ar mais um programa aqui na nossa Alternativa FM, a rádio da gente. E antes de convidar os nossos convidados e falar sobre nosso tema, não posso deixar de falar também, primeiramente, sobre nossos apoiadores culturais. Conosco aqui, dando o seu apoio cultural ao nosso trabalho, a Nutriaves Pet Center. Tudo que você precisar para o seu pet, sem dúvida nenhuma, você vai encontrar na Nutriaves Pet Center. Tá duvidando de mim, tá? Tá achando que eu tô brincando com você? Então faz o seguinte... Foi que eu fiz aqui. Saiu coisa aqui errada. Pronto. Agora sim. Tá certo. Muito bem. Escapuliu aqui a vinheta. Mas enfim, voltando. Na Nutriavis você encontra tudo que você precisar para o seu pet. Tudo mesmo. Tá duvidando? Faz o seguinte. Dá um confere lá no Instagram da Nutriavis, @NutriavisPet. E lá você vai saber. Vai ser direcionado para o WhatsApp. Converse com os atendentes, que são pessoas magníficas. Toda a equipe do querido Hugo está à sua disposição para você esclarecer suas dúvidas. Só não amanhã, porque amanhã é feriado, nem sábado, só na terça-feira, tá bom? Pois é, que ninguém é de ferro. Combinado então? Então anota aí, Nutriavis Pet Center, Instagram, @NutriavisPet. Também com a gente, Rockball, dê um strike no seu estresse, jogando a deliciosa partida lá no Rockball. Preços especiais. Faz o seguinte, acessa o Instagram, diga que ouviu a propaganda aqui no Clube do Filme Podcast. Aí, olha, foi o seguinte, foi num programa sobre adolescência, beleza? Aí você vai ter um desconto especial, @Rockball oficial do Instagram. Também conosco o Gol Parque Caruaru, o maior parque indoor aqui da nossa região, sem sobredúvida, localizado no piso superior, né, no primeiro piso do Shopping Caruaru. Você lá vai ter diversão garantida para sua criançada, também com preços mega especiais. Pois é, acesse o Instagram, @GolParqueCaruaru. Bom, dados os devidos recados, vamos então voltar aqui. Deixa eu retirar aqui esse painel, tá? Para a gente, então, dar início ao nosso bate-papo. Já trazer os nossos convidados que já estão aqui a postos. Primeiro lugar, claro, né? Vamos começar pelas damas. Gosto quando o programa tem damas. Chega de muito homem aqui nessa bagaça. Ela tá com a gente, ela que já é figurinha carimbada, grande amiga, grande parceira, sempre que pode, que a gente solicita. Érica Albuquerque, essa grande psicanalista, tá aqui com a gente. Boa noite, Érica!
Boa noite, meu amigo. Que felicidade estar aqui com vocês. Eu amo esse programa. Já disse sempre a você, é o meu favorito. Vou em vários, tenho um carinho imenso, mas esse é o meu favorito. Um prazer imenso estar aqui com vocês e sempre trazendo temas tão relevantes, né? Essa série Hoje é a um noite presente. promete, viu? Hoje a noite promete, com certeza. Maravilha, então, Érica, seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez por você ser tão solícita. Também conosco, deixa eu trazê-lo para cá, nosso querido Júlio Florencio. Boa noite, prazer enorme receber você por aqui. Ele que também é psicólogo, na verdade, ele é psicólogo e a nossa querida Érica é psicanalista. Júlio, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso bate-papo. Júlio, você tem que ligar o microfone, não? Não estou te ouvindo. Alguém está ouvindo o Júlio? Eu não estou, não. Júlio! Opa, deu um... tá chegando alguma coisa por aqui. Fala alguma coisa, Júlio. Oi, e aí? Aê, agora sim! Boa noite, Júlio, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Agradecer o convite aí, né? A oportunidade de estar conversando com vocês aí sobre isso. Sou novo aqui, eu não tenho conhecimento ainda do programa, então espero que seja uma conversa bem legal. Com certeza. Seja bem-vindo. Obrigado por você se prontificar, estar aqui com a gente nessa noite gostosa, né? Praticamente às vésperas de um feriadão aí prolongado. Mas, enfim, estamos juntos e misturados também. Qual é a sua área de atuação, Júlio? Eu atuo na clínica já faz, basicamente, desde que eu me formei, há uns 2 anos e meio, quase 3 anos. E eu sou mestre em psicologia institucional lá pela Universidade Federal do Espírito Santo também. E minha pesquisa foi realmente voltada para adolescência, né? Criança, adolescência e sexualidade. Teve muito a ver com isso também, por isso que eu me interessei bastante em estar aqui. Obrigado de coração. E você, Érica, a tua área de atuação? A clínica também, desde que me formei, faz acho que 8 para 9 anos. Meu estágio foi com adolescentes, eu não gostava de lidar com adolescentes. E meu estágio foi com adolescentes. Eu não tenho paciência para adolescentes, nem quando eu era uma. E aí foi um presente. Nem quando eu era adolescente eu gostava, não tinha paciência. Mas é uma turma muito carente, muito aberta, muito solícita, ao contrário do que muitas vezes a sociedade se posiciona para ver. Porque o adolescente, geralmente, ele é muito julgado. Então, eles se fecham para esse julgamento. Mas eles querem tanto receber, né, essa atenção, e aí é um público que me fascina hoje. Ok, deixa eu convidar o nosso último convidado. Por último, mas não menos importante, ele está com a gente também. Grande querido Heitor, é isso? Boa noite, seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem com você, meu irmão? Obrigado por você estar aqui com a gente. Grande Heitor Menezes. Boa noite, Edson, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está escutando a gente. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vai ser muito bacana estar participando aqui desse bate-papo. Eu atuo também na clínica, né? Sou psicólogo clínico. Também sou bacharel em Relações Internacionais, né? Eu tenho uma graduação anterior à psicologia e atualmente eu atuo como psicólogo clínico e também tenho estudos na área de psicologia do trabalho, venho trabalhando ao lado de algumas empresas para ser implementador de NR1, né? Então, estou estudando bastante assim, essa normativa e estou por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a minissérie, né, Adolescente da Netflix, e vai ser um prazer enorme. Bacana, muito bem. Olha, só tem fera. Eu falei que só tinha fera aqui hoje, o menos fera sou eu, tô aqui só de xerido, mas tá valendo aí. Gente, obrigadaço mais uma vez a todos vocês que estão aqui, em especial aos 2 convidados que estão estreando aqui no nosso programa, que para vocês sejam a primeira de outras oportunidades, onde eu possa contar também com os 3 ou com mais algumas pessoas para a gente discutir, debater o assunto que tiver em questão. Tem gente já dando aqui o recado, deixa eu colocar aqui na tela, quer ver? Boa noite, que galera massa, a conversa vai ser bem bacana. Maria Eduarda Carlindo, obrigado, minha amiga, seja bem-vinda ao nosso programa. Só uns avisos de praxe, certo? A cada meia hora, como nós estamos aqui no estúdio de rádio, vai entrar um intervalo comercial, ok? Mas isso não quer dizer que a gente não vai dar conta do bate-papo. Por quê? Porque como nós estamos também no canal do YouTube, segue direto, tá? Eu vou só trocar de câmera rapidinho, questão de segundos, para poder o bate-papo continuar na internet, beleza? Mas quem está acompanhando a gente no Dial 104.9 aqui em Agrestino e região, para quem está ouvindo através
através do nosso site, também do aplicativo, vai rolar um intervalozinho, sim, de 5 minutos aproximadamente, e aí, quando terminar o intervalo, a gente volta para o estúdio, beleza? Só para deixar o pessoal situado. Então, quando bater aqui o relógio 8h30, eu tenho que estar sempre olhando aqui para o painel aqui à minha esquerda, porque é onde mostra o horário no intervalo. Se eu atrasar, ele entra automaticamente, então tem que estar ligado aqui. Então, às vezes, quando eu vou estar olhando para a direita, para a esquerda, de frente, que é onde está o notebook que eu vou falar com vocês quando trocar de câmera, enfim. Essas coisinhas que acontecem normalmente aqui no nosso programa ao vivo, beleza? Também com a gente, Malu Salles, boa noite, seja bem-vinda também. Vão divulgando aí essa live para o pessoal que está a fim de conhecer um pouco sobre essa série fantástica. Eu não acredito. É ele mesmo que está aqui? Davidson Ferreira, começaram o feriadão prestigiando essa conversa, é o melhor jeito. Obrigado, cara. Gratidão aí por você estar com a gente aqui também. Seja bem-vindo também, meu querido. Se quiserem falar alguma coisa, agradecer ao pessoal que está por aqui, que são amigos de vocês, fiquem à vontade. Tá certo? Ninguém? Então, tá É uma bom. satisfação vendo o pessoal aí da faculdade, né, que se formou com a gente, estudei tanto com o Davidson quanto o Eduardo Carlindo também, né? É muito bom ver o pessoal aqui parando para prestigiar um pouco, né? Eu estudei com o Davidson desde o primeiro período, recomendo demais o trabalho dele também. Massa. Cara, incrível. A próxima vez vai estar com a gente aqui também. Fechado? Mais alguém quer agradecer? Aí o Guilherme Santos também está aqui. Excelente tema. Valeu, Guilherme. E com essas feras aqui, a noite promete. Sim, alguém quer se pronunciar? Mandar um abraço para mais alguém? Eu quero fazer uma pergunta. Eu percebi que está todo mundo na horizontal, só eu na vertical. Você quer que eu incline também? Não, porque você está fazendo a transmissão pelo celular, não é isso? É. Você não está no celular? E os rapazes estão no notebook ou no computador, não é isso? É por isso. Então, se você for inverter, você vai ficar de lado. Aí a gente vai ficar assim para falar com você. Exatamente. Tá bom. Ok? Deixa eu ver mais aqui. Chegando mais gente. A Camila Almeida, tema muito relevante, com toda certeza. Bem, para quem não sabe ainda, né, ou para quem já viu, ou de repente, logicamente, a gente vai dar alguns spoilers, porque não adianta falar de um tema, abordar um tema, sem a gente não contar boa parte do que acontece na história em si. Então, infelizmente, quem não assistiu, ou quem não se incomodar com spoiler, sejam todos bem-vindos de uma certa forma, tá? Eu acho importante, mesmo quem não viu ainda, ter um pouco do conhecimento nessa parte mais da própria psicologia, da psicanálise como um todo, para que você, quando for assistir, já tenha uma noção mais precavida do que você vai encarar, porque a série é extremamente forte em termos de emoções. O que é a série, para quem não viu, ou para quem está aqui acompanhando, né? Só para dar uma pincelada. A série conta a história de uma família onde tem um casal de filhos e o garoto de 13 anos, ele é, entre aspas, vou colocar entre aspas por enquanto, tá? Acusado de ter cometido um assassinato de uma coleguinha do colégio. Aí entra todo o questionamento sobre a situação que ele vive, a família também, a questão dos investigadores, o colégio em si, que repercussão tem no colégio. E a série é dividida em 4 episódios curtinhos, uma média de 1 hora, 50 minutos de duração cada episódio. Você pode maratonar, até agora aproveitar já maratonar. Eu já revi essa série 4 vezes, só para você ter uma ideia. Já vi umas 4 vezes. Aí, cada vez que eu vejo, me emociono mais ainda. Então, essa é a história. Então, o que foi que nós propomos para os convidados? Como o bate-papo, né, vai ser bem extenso, eu fiz parecer mais como é que se diz, um dicionário Delta Larousse, para quem conhece, né, aquela coleção imensa de informações, de perguntas que a gente vai debater aqui. Com toda certeza, não vai dar tempo de explanar os 4 episódios. Então, vamos dividir em 2 partes, tá? Hoje, o primeiro e o segundo episódio, e na próxima quinta-feira, dependendo aí da data, da disponibilidade dos meus amigos, o terceiro e o 4º episódio, que eu particularmente considero os mais tocantes, os mais excepcionais. Caramba, o que foi aquilo? Mas depois a gente fala sobre isso. Não que os 2 primeiros não sejam, porque os 2 primeiros a gente vai só se situar no tema, conhecer um pouco da família, conhecer da situação e também do comportamento no colégio. Esse é o mote do bate-papo de hoje. Beleza, então? Combinado? Podemos começar? Então vamos lá. A gente batizou, né, só a nível de ilustração, o episódio 1, que é a invasão da casa e também a questão da prisão do garoto, certo? Eu acredito que todo mundo, com toda certeza, está ciente dessa questão. O que eu acho interessante na minissérie, isso é só um dado
para a gente somar, é que ela foi rodada totalmente em um único take, ou seja, rodou a câmera, começou e só para no final do episódio. É muito interessante isso, e o mais gostoso é que a câmera por si só, a câmera tem vida, a câmera passeia, dá um close, mas o close, a gente percebe que o close ainda é um close de vida, ela vai passeando bem lentamente e vai deixando a gente à vontade e percebendo tudo o que acontece ao redor, principalmente na cena da delegacia, né, que você vai conhecer todos os cômodos sem aquela pressa. Muitas vezes há uma dinâmica muito rápida, mas aqui não, você tem a suavidade da câmera acompanhando tudo que está acontecendo ao redor. Então, essa primeira parte, que é invadindo a casa, a gente tem uma dupla de policiais que está comandando a invasão nessa casa, mas eles estão com autorização para fazer isso. A família Miller se assusta com o que está acontecendo e eles vão diretamente procurando o garoto, porque ele está sendo acusado de ter cometido um assassinato, tá? Essa praticamente é a primeira situação. Ah, sim, um detalhe também que eu tinha esquecido. Vale salientar que toda vez que a série começa, ela sempre mostra a foto dos personagens. Nesse primeiro episódio, o foco é no Jamie Miller, que é justamente o garoto de 13 anos que está sendo acusado de ter cometido assassinato. Então está sempre uma foto dele mais novo e tal, e isso em todos os episódios. E sempre eles colocam a marca de dia 1, dia 3, dia 7, por aí vai, ok? Beleza? Só para deixar vocês situados. Já falei demais. Começando então o bate-papo, né? A invasão na casa. Eu queria saber justamente dos convidados o seguinte, né? Quais foram as suas primeiras impressões que vocês tiveram quando conhecemos o garoto Jamie Miller, né? Aí você já pode a gente vai expulsar, vai explicar, tentar entender um pouco do comportamento inicial, tá? E aí, logicamente, vou começar com você, Érica. O que você pôde perceber nas primeiras cenas que a gente tem a invasão e ele tá ali, pego de surpresa e tal? Na primeira cena da invasão, é uma surpresa para todo mundo, né? A gente vê um adolescente ali assustado diante de uma abordagem de impacto, né? Então, a gente não tem nada demais. Meu esposo também é psicanalista e a tese de mestrado dele continua agora no doutorado, é justamente violência no espaço escolar, e ele trabalha muito com jovens. E aí depois eu fui assistir com ele, eu disse, olha, tem uma série, você precisa assistir. E aí o menino faz... Ele tá aqui com a gente, cadê ele? Bota ele aí para ele conversar também com a gente. Daqui 10 minutos ele entra aí para assistir a gente. E aí o menino faz xixi na roupa, né? Que o policial até pergunta, você quer trocar a calça, filho? Você se urinou e tal. Aí meu marido fez sinal de que ele sofre violência. Essa é uma característica de quem sofre violência. Possivelmente o pai dele é violento. Já começou a dizer, isso tá bom. Essa é a minha defesa, não é sempre, mas é uma grande característica. Então, eu trouxe a impressão dele que eu achei relevante, né? Já começa aí. Não é forte isso? E aí, no próximo programa que a gente vai detalhar um pouquinho mais isso, né? E na delegacia, um medo real, né, que ele tem. Eu me lembro de uma análise que foi feita, por exemplo, no caso Nardoni. Nossa, eles estão chorando, estão sofrendo. Não, o sofrimento é real, eles foram descobertos, eles vão ser presos. Então, o sofrimento é real, então o menino está ali em sofrimento e em angústia. Mas até então, não me vem nada de diferente que diga, nossa, ele isso, aquilo, diante daquela situação, né? Uma reação natural esperada diante daquela abordagem. Depois é que a gente vai percebendo que, apesar do sofrimento, que obviamente é real, ninguém quer estar naquela situação, ele performa também, né? Ele não perde as oportunidades. Isso a gente vai vendo. Ok. Júlio, e você, Júlio? Suas impressões iniciais sobre o Jamie? Olha, eu olhando para a imagem dele, assim, eu acho que eu não tive essa impressão de que aquilo era o que eu esperava, né? Não que não seja normal, mas que era o que eu esperava. Porque geralmente séries adolescentes, né, da Netflix, inclusive, elas têm outro tipo de adolescente, assim, um adolescente muito mais adultizado, com um corpo mais forte. O ator, geralmente, ele é malhado, ele já deve ter aí uns 22, 25 anos por aí, se não 30, inclusive. Então, eu já tinha visto o pôster, né, mas geralmente os pôsteres colocam muita maquiagem, muita coisa. E eu fiquei pensando, né, de quantos anos que vai ser esse adolescente de fato na vida real, né? Qual vai ser o corpo desse adolescente? Isso eu tiro assim
não é de séries sobre adolescência, mas séries que têm como atores principais os adolescentes, né? Eles exageram nessa caracterização, e inclusive na própria vida deles, né? Então, quando eu vi que, na verdade, o ator tinha um corpo pequeno, era realmente uma pessoa que aparenta realmente ter 13 anos ou até menos, e que ele aparentava ter muito medo, estar assustado e etc e tal. E aí eu já tirei, tipo, da minha cabeça, pelo menos, né, que eles iriam retratar um certo nível de psicopatia, alguma coisa nesse sentido, né, de tipo, uma pessoa que não tem remorso, uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que vai tentar manipular a situação e etc. E aí eu já fiquei pensando, tá, graças a Deus eles não apelaram para esses dois estereótipos, né, porque isso traz uma riqueza muito maior para qualquer obra, né, não ficar nesses dois estereótipos. E aí, com relação à surpresa dele, eu tive essa impressão também, né? No caso, a questão dele urinar também, eu fiquei pensando, não, então, talvez, pelo menos agora, vai ter uma dúvida, né? Será que ele matou ou não, sabe? Porque, a depender da reação dele, já daria para ler, né? Se ele carregaria culpa, se ele teria medo ou não daquilo e tal, né? Como é que ele iria compreender o que é que estava acontecendo, né? Até porque nessa hora a gente não tem ideia de quando aconteceu aquilo, né? É realmente a primeira cena, então não tem como saber. Então essa ficou a minha impressão, assim, né? Um certo alívio, né, de saber que aquela série ela vai ser rica porque ela não está apelando ali para adolescentes que mais parecem ter a minha idade, né? 26. Tá certo. E você, Heitor? Eu tendo a concordar bastante assim, com essa leitura de Júlio. Na verdade, antes de assistir a própria cena na série, né, eu assisti a mesma cena nos trailers, né? O trailer apareceu para mim no YouTube e me prendeu e me trouxe curiosidade, né, de entender aquela cena, de entender o que estava acontecendo. E me surpreendeu bastante a produção inteira da Netflix, assim, né? Fazia muito tempo que eu não tinha visto uma produção nesse nível na Netflix. E essa cena justamente traz essa perspectiva da infância dele mesmo, né? Da inocência dele. O quarto dele é muito infantil. Essa semiótica que é trazida, né? Por a montagem do quarto, toda essa ideia de ele ser realmente uma criança ainda, né? Traz essa infantilização, traz o Jamie Miller para próximo de você, né? A gente sente enfim, você se sente de certa maneira compadecido com aquela situação, sabe? De tipo, nossa, é uma criança que está passando por essa situação, que situação horrível, né? Apesar da maneira com que a polícia britânica, apesar dessa violência, né, que é retratada, mas é de uma maneira ao mesmo tempo muito burocrática, né? Eles estão sempre muito seguros de si e sempre falam, tipo, se você tiver qualquer reclamação que seja, se você está alegando que a gente fez alguma coisa, que a gente quebrou alguma coisa, que a gente bagunçou alguma coisa, é só ir lá e, tipo, abrir um BO, né? É só denunciar a gente. Então, tem essa proporção de uma ação muito grande da polícia para pegar um adolescente, né? São vários agentes que estão invadindo aquela casa. E faz com que a gente pergunte justamente, poxa, o que é que ele fez, né? Qual a proporção, né, desse ato? Pegando aqui essa questão, eu queria saber de vocês o seguinte, tá? Fora do roteiro aqui que eu preparei, mas me surgiu agora essa pergunta. Em algum momento, até chegar, né, no fato em si, vocês ainda levaram em consideração o fato dele não ter assassinado a menina? Heitor? Eu acho que a escolha dos próprios roteiristas, né, e do próprio diretor, ele causa ele planta essa semente do benefício da dúvida, né? Sendo que essa mesma semente, ela já se encerra ali no primeiro episódio. Isso. Uhum. Então, por mais que vá se desenvolvendo, eu, na verdade, tinha essa perspectiva de que talvez fosse ser uma série de mistério, né? Como várias outras séries de suspense, para que justamente se descobrisse quem é o assassino, né? Então, ao longo do primeiro episódio, dos primeiros minutos, eu ainda estava nessa perspectiva de tipo, provavelmente vai sair um mistério daí para descobrir quem que foi que cometeu esse crime, mas aí os próprios roteiristas, eles dão essa quebra de expectativa, né? Eles mesmos já entregam o resultado desse mistério.
no primeiro episódio eles dizem, não é essa direção que a gente está indo. Na verdade, a gente está fazendo uma afirmação. E aí, um alerta de spoiler, né? Mas no primeiro episódio, justamente, é comprovado que, na verdade, exato, ele não está sendo somente acusado, né? Mas está ali a prova concreta de que foi ele que cometeu. Então, acho que é proposital esse benefício da dúvida até ter essa prova concreta, né? Ok. Érica, quer acrescentar alguma coisa? Oi. Nos primeiros minutinhos, né? Alguma dúvida, sim. Mas é como o Heitor colocou, né? Não era o objetivo da série a dúvida. Não é uma série de suspense. O objetivo é entender o porquê, né? E tudo que permeia. O que me ajudou também a entender que ele não era inocente foi o perfil dos policiais, a leveza com que eles conversavam ali, mostra, né? Ele bem pai de família, aquela coisa bem tranquila, e aí quando eles recebem o alerta, entram na missão, como o Heitor também colocou, de outra maneira, seguindo todo um protocolo, né? A truculência grande no arrombar a porta, ali não tem como avisar, mas depois, cada coisa que eles vão fazer, eles informam, a gente vai fazer isso, estamos fazendo aquilo, naquilo que eles podem informar, então há todo um protocolo. Então, já de cara, a gente vê uma honestidade da polícia, né, que sabia o que estava fazendo, já passou uma segurança, porque os policiais, eles passam, né, uma ética, uma tranquilidade, então não tinha ali uma reatividade, não era esse o objetivo, estavam de fato em missão, né, fazendo o trabalho, seguindo todo um protocolo. Então, como é muito comum para o lado de lá ter jovem que apronta em escola, né? E a polícia seguindo todo um protocolo, ali eu já imaginei desse menino, ele é culpado. O xixi me deixou na dúvida. Nossa, ele se assustou tanto, não está acostumado com violência. Isso meu marido quebrou depois. E aí, quando depois o advogado conversa com o pai, aí ali, para mim, já confirma, antes mesmo do vídeo. Ok, antes de mas fechar chutando, né? Que na verdade ninguém sabe nada. A gente vai nas nossas hipóteses, né? Até confirmar. Isso. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Bom, deixa eu entrar aqui no intervalo comercial rapidinho, antes de passar para o Júlio, tá? Lembrando que o intervalo comercial, para você que está no 104.9 aqui do dial do rádio, também no nosso aplicativo e no nosso site, mas para quem está na internet, é rapidinho a trocada de câmera, você não vai perder nada. Você está aí marcando bobeira? Vai lá para o canal do YouTube, youtube.com/Alternativa FM Agrestina e acompanha todo o bate-papo que não vai parar, beleza? A gente volta já, segura aí. Estamos apresentando Clube do Filme. Oi, vocês me ouvem? Ouço bem. Ok. Bom, então, Júlio, agora com você. Você pode repetir a pergunta, por favor, que eu estava com a resposta, mas esqueci a pergunta. Sobre a questão do menino, né? Se você teria dúvida se ele tinha se surgiu alguma dúvida dele ser o assassino. Eu acho que por estar assim, eu só saquei que era numa série da Inglaterra, depois que eles começaram a falar com mais calma, né? Assim, Inglaterra, no caso, o Reino Unido. Eu não sei exatamente onde que era, né? Mas eu acho que é no Reino Unido. Mas eu sempre coloco em dúvida também qualquer ação policial, mas acho que é porque eu estou no Brasil, né? O contexto que a gente tem que desconfiar de tudo. Então, quando eu vi aquela truculência toda, eu fiquei assim, tá, calma. Né? Isso para mim não é certeza de que de fato eles estão certos ao fazer isso. Né? Então, isso não foi uma coisa que me fez ter certeza, até que de fato eles, nas conversas internas entre a própria polícia, né, falando que era um saco quando envolvia menor de idade, porque tinha que ser realmente muito cuidadoso, tinha que ser realmente muito muito protocolar, né? Tinha que, como a Érica falou, né, sempre avisar o que ia fazer logo em seguida, para onde ia, para onde que vai, como é que é a questão legal, avisar todos os direitos e etc., justamente porque envolvia um menor de idade. Então, para mim, isso não ficou tão certo, só que assim, quando as pessoas já me recomendavam a assistir a série, elas já vinham contar o contexto de, não, é que o menino matou.
Então eles já tirou a entregavam expectativa. Isso, o exato. mistério, sabe? Mas eu mantive essa dúvida porque eu não sabia como que a polícia ia ser retratada, né? Porque, como falei, eu sempre coloco sempre em dúvida também. Bacana, então. Deixa eu então adiantar um pouco aqui para a gente, tá? Na hora que tem aquela cariação, tal, ele faz aquela entrevista lá na delegacia e tem um dado momento que o investigador pergunta para você quer quem é que você quer que seja o seu responsável legal? E aí ele escolhe o pai, né? Ele escolhe o pai. E a mãe questiona, mas por que foi que ele escolheu você? Que tem questão de tirar sangue para coletar a coleta de sangue, questão de exames, DNA e tudo mais, e fazer várias outras coisas e tal. E aí a mãe fica surpresa, cara, mas por quê, né? Por que isso? Vocês teriam alguma coisa que pudesse complementar? Né? Foi uma surpresa? Alguma definição? Eu vou pegar um pouco do que você falou, Érica, em relação ao fato de ele ter urinado nas calças e que isso representava que ele sofria violência por parte até do pai. Se isso realmente for verdade, poxa, por que de repente ele escolhe o pai? Pegando essa sua colocação. Mas não vou começar com você, não. Vou começar com o Júlio. Eu, assim, como minha área de estudos é de gênero e sexualidade, né, eu acho que para mim não era muita surpresa ele escolher o pai, porque se aquilo ali envolvia em algum nível a misoginia, né, se aquilo ali envolvia em algum nível ódio à mulher, se aquilo ali envolvia em algum nível a questão da masculinidade dele, né, uma masculinidade ferida e que para se defender precisa matar, né, precisa subjugar, precisa humilhar de alguma forma, né, dar uma lição, como até o amigo dele falou mais para frente, eu achava que ele só ia dar uma lição nela, dar um medo, né? Uhum. Não, eu acho que a própria trama ela foi deixando meio claro assim que ele escolheu o pai porque era quem ele mais admirava, quem ele achava que podia defender ele, quem ele se espelhava, né? Enquanto essa questão de masculinidade, isso acho que vai ser mostrado nos outros episódios ali, né? Que a gente não vai se deter sobre eles hoje. Mas eu confesso que eu não fiquei muito surpreso assim dele recorrer a essa figura masculina. Eu acho que também porque o pai passava uma segurança de acreditar muito, né? Até que o pai visse lá a prova. O pai acreditava muito nele, né? E ele falou reiteradas vezes que não tinha sido ele para o pai, etc. E aí depois aquilo virou um silêncio também entre eles, né? Tipo assim, eu vi, mas eu não vou falar, eu não vou verbalizar, eu não vou colocar em palavras isso aqui, eu não consigo, né? Mas eu acho que essa escolha do pai é muito orientada realmente por uma busca, uma admiração pela masculinidade, ou talvez até mesmo de tipo assim, se chegar a precisar, tá, enfim, mas aqui eu já estou viajando um pouco, mas se chegarem a me descobrir, talvez meu pai ainda me entenda, né? Entenda um pouco mais do que minha mãe, ou talvez me respeite mais por isso do que necessariamente minha mãe. Ok. Heitor? Eu acho que essa questão, como o Júlio pontuou, né, da misoginia e do patriarcado é a questão fundamental ali, né, que é um dos planos de fundo que está atrelado ali à série e que dialoga muito, né, vai para essa ideia que, na verdade, não é somente uma ideia, né, é um fato, é uma realidade onde os homens são acostumados a somente falar com homens, consumir cultura feita por homens, né? Então, séries, livros, filmes feitos por homens, escutar vozes justamente masculinas, né? Então, acho que seja justamente esse gancho onde o personagem do Jamie Miller, né, busca estar entre o grupo ali dos homens, né? Ele busca fazer parte disso, ele tá ali fazendo essa escolha para estar entre homens, para passar por essa situação. E você, Érica? Num primeiro momento, eu não entendi, né, a escolha dele, porque, como o Júlio colocou, ele vem num corpinho franzino, revelando de fato a idade, e a gente olha um pouco como criança, e criança quer a mãe. Isso. Né? Aí ele está justamente nessa transição, o aspecto é de fato misógino,
E também na misoginia a mulher não serve, né? Ela é inútil, quem pode me proteger, quem tem força é meu pai. E aí ele entra ali nessa questão do masculino como os pares, né? Estão entre os pares. Né? E aí meu pai pode me proteger, minha mãe não pode fazer nada, né? Porque ele teve essa transição, inclusive, né? Mas ele entrou meio que não aceita ali mais, né? Nesse último tempo. Aí depois, lá na frente, eu entendi um pouquinho mais. Ok, deixa eu voltar aqui para o estúdio, que já encerrou o intervalo comercial. Voltamos aqui pela sua Rádio Alternativa FM, a rádio da gente, Clube do Filme Podcast, desta noite de quinta-feira, às portas do feriadão prolongado. Desde já, desejar você uma excelente Páscoa para você e toda a sua família, certo? E nosso bate-papo de hoje é sobre a série Adolescência, abordando o primeiro episódio, recebendo com muita honra, muita satisfação esses grandes convidados que estão abrilhantando a nossa noite de hoje conosco aqui, ao vivaço, nos estúdios virtuais da Alternativa, Érica Albuquerque, psicanalista, Heitor Menezes e Júlio Florencio, que são psicólogos, que nós estamos abordando, de acordo com o próprio tema, o conteúdo do primeiro episódio, ok? Vamos então continuando nessa análise, certo? Depois disso, tá? Ele vai para uma sala com o pai e entra a enfermeira que vai fazer uma avaliação, fazer uma série de questionamentos para ele e tal. E aí ela faz depois que ela faz uma pequena sabatina com ele e tal, ela fica, de um certo modo, impressionada com a sagacidade do garoto, porque as perguntas que ela faz, mesmo sendo de uma forma mais simples, as respostas que o garoto dá, pelo menos do meu ponto de vista, são respostas de um nível de inteligência acima da média. E isso, a própria enfermeira destaca. Você é um garoto muito inteligente. Né? Você não está até de parabéns com isso. A gente percebe que não é nem uma questão de um elogio para deixar ele à vontade. Ela está sendo até porque ela franze assim a testa, vai anotando e vai observando boa resposta e tal. Como é que vocês avaliam essa questão? Começar com você, meu querido Júlio. Eu acho que nesse momento... acho que não só nesse momento, na verdade, né? Eu acho que a série ela começa nesse momento a mostrar mais quem é o personagem, né? O Jamie, justamente dando essas pistas de que tinha alguma coisa a ser articulada ali, né? Ou tinha alguma coisa articulada por trás que ele precisava se defender, sabe? E aí eu acho que ia misturando um pouco, na verdade sempre, assim, pelo menos na minha impressão na série inteira, e misturando muito essa inocência dele, né? Esse lado criança, né? Esse lado, essa parte dele que ainda é ingênuo, assim, essa parte que ainda sofre a violência, essa parte que ainda não entende a gravidade muito bem do que ele fez, com uma parte que é articulada, sabe? E aí, pelo menos eu entendi essa articulação, que ela vinha justamente, como o Eric falou, assim, essa articulação com os pares, né? Não, eu acho que a série inteira não ficou claro, assim, pelo menos que eu me lembre, que ele tinha realmente envolvimento com grupos de pessoas em célula, assim, tipo, mostrou ele no grupo, ele alguma coisa... Não, tipo, os amigos dele conversavam sobre isso, esse assunto circulava na escola, mas não teve uma prova, pelo menos que eu me lembro disso, né? Mas essa articulação, né, de defesa, né, ao longo da série, essa articulação seria mais ou menos tipo assim, a articulação da misoginia, na verdade, ela já estava em outro nível, digamos assim. Parece que o lado ingênuo dele acompanhava muito a idade, mas o lado de ódio às mulheres, né, esse lado de preciso me organizar para recuperar essa masculinidade que não me deram, que não me aprovam, parece que já era muito articulado, sabe? E aí parece que em algumas cenas, até nos episódios seguintes também, ele variava entre essa inocência e essa articulação muito grande, assim, né? Tem um episódio até, eu não vou dar um spoiler tão grande assim, mas tem até um episódio que ele varia muito, assim, né? Tipo, até o olhar dele varia nesse sentido. Ele tá lá, todo coisado, todo descontrolado, nada ele olha assim e se articula, sabe? Então, na minha impressão, a série sempre fazia essa dualidade. Tipo assim, não importa muito a inocência dele, ele vai ter esse lado inocente, ele vai ter esse lado criancinha, esse lado indefeso, ele vai mijar na cama, né? Mas, por outro lado, existe um ódio articulado com outros pares, com outros grupos, e isso resulta na violência de toda forma, sabe? Porque parece que quem mataria criancinhas seriam apenas homens velhos, né?
assim, daquele estereótipo, assim. Mas não, esse aqui também, esse tipo de ódio aqui nessa criança de 13 anos também, sabe? Parece que ele sempre variava entre um e outro para deixar isso claro, enfim. Mas assim, deixa eu só esmiuçar um pouco mais a pergunta, tá? E aí eu vou passar para que a Érica também complemente, né? Do ponto de vista da enfermeira, que o que eu queria ressaltar, pelo menos para mim, como eu falei, é que ela identificou essa capacidade que ele tem, mesmo sendo, como você bem disse, Júlio, mesmo ele sendo uma criança, ainda um adolescente, né, nessa transição, ele teve né, ele era um garoto muito esperto, ele sabia, de um certo modo, articular bem as palavras, dando uma resposta que, de uma certa forma, talvez não fosse nem o que a própria enfermeira, nesse caso em específico, estivesse esperando. Então, eu achei interessante essa sacada dela, e ao mesmo tempo, para o espectador, fica, caramba, esse garoto realmente tem culpa no cartório, e ele tem alguma coisa a mais aí que a gente vai conhecendo ao longo da própria narrativa, né? E você, Érica, o que você acha disso? Dessa questão da enfermeira, dessa observação que ela faz? Ao finalzinho ali, quando ele começa a responder melhor... Érica, não estamos te ouvindo. Não me ouve? Não ouve? Agora sim. Agora sim? Agora sim. Obrigada. De fato, me parece que é o finalzinho, né? Que ele vai mudando as respostas. Ela começa a perguntar, é como se ele não tivesse entendido bem, ela pergunta de novo. É desse momento que você está falando, ele melhora as respostas dele, é disso, não é? Isso. E aí eu percebo uma sacada dela, depois que você explicou melhor aí, que ela faz, você vai saber responder, você vai sair bem. Porque por ali ela percebeu a astúcia dele, digamos assim, de dar, a primeira versão não colou, e aí foi mais evasiva, e aí depois ela, você vai saber responder. E esse tipo de inteligência dele... Me perdoe. Talvez ele tivesse feito isso até de propósito, né? Não sei, só me veio na mente esse start aqui. Vai que ele tenha feito até esse de propósito para ter um tempo de dar uma resposta mais apertada, né? Porque a primeira resposta foi mais ingênua, mais generalista, mais evasiva, e depois ela foi dar exemplo, e aí ele pegou o atalho e respondeu. E esse tipo de inteligência dele vai sendo evidenciado por vários profissionais que passam por ele. Eu penso que todo mundo tem esse reconhecimento. Com relação ao que o Júlio mencionou, né, porque eu falei que me deu a impressão de que ele estava envolvido num grupo. Tem uma cena do pai dele, naquele episódio lá que mostra mais a família, em que ele fala, tinha aquele cara que ficava ligando para ele, dizendo as coisas, eu acho que ele fala, ensinando como ser homem, coisas assim, que eu achava até que era bom para ele. É nesse lugar que me dá essa impressão de que havia um movimento, né? Certo. Heitor, suas impressões? Eu tenho uma percepção... assim, bem alinhada também com os comentários, né? Até mesmo na cena seguinte, quando chega o advogado, né? Onde o advogado justamente... Eu acho que a própria dinâmica ali dos roteiristas, né? Eles fazem com que você, como telespectador, veja o Jamie como um inocente, como coitadinho, que pena que está acontecendo isso com ele. E tem toda essa questão que vai, digamos que aumentando certos atributos dele. Então, olha como ele é inteligente, ele não faria isso. Olha só o que está acontecendo. Não aconteceria nada de ruim, sabe? Ele não é capaz disso. Ele é um menino inteligente, ele é um menino bom, né? É algo que os pais dele sempre estão comentando. E a gente percebe esse discernimento, na verdade, dele, tanto nessa cena com a enfermeira, quanto depois, posteriormente, com o próprio advogado, onde ele tem as respostas das quais ele prefere não comentar, né? No qual ele não vai responder para que justamente ele não acabe assumindo um crime de fato, né? Ok. Bom, aí eu quero entrar nessa questão como é que vocês veem nesse sentido a própria cena do interrogatório, que eu acho que é justamente ali que a gente começa a entender realmente, e é quando é revelado toda a trama de uma forma geral, né? Então a gente tem aí nesse interrogatório aí, que pontos vocês poderiam destacar
né, que avaliar no sentido dessas revelações até chegar na questão do vídeo em si. Que primeiro a dupla de policial mostra as fotos de mulheres, tal, vai instigando um pouco ele, depois mostra as fotos dos amigos, em seguida mostra a foto da garota que foi assassinada e tal. Como é que vocês veem a evolução, né, dessa forma na qual os policiais começam a fazer esse interrogatório e a forma também como o próprio Jamie responde esse interrogatório? Eu vou começar com você, Heitor. Eu acho que tem essa artimanha narrativa, justamente, né, de a gente ir acompanhando, tendo a mesma perspectiva que o pai do Jamie está tendo, né? Então, é um pequeno quebra-cabeça que vai sendo montado ali, a gente está tentando entender da mesma forma que o personagem do pai do Jamie está tentando entender, para juntar aquelas peças e a gente fica intrigado daquela mesma maneira. São informações que estão sendo jogadas e que vão formando essa grande cena final, né? Eu acho que é conduzido dessa forma justamente para que a gente perceba que não foi um caso isolado, digamos assim, né? Que tinham intenção. Eles vão criando toda essa cena, eles vão criando todos esses precedentes, digamos assim, para mostrar onde que o próprio Jamie estava localizado como um indivíduo na sociedade, né? Então não é simplesmente, é um garoto, um adolescente que assassinou uma menina da mesma idade, da mesma escola, mas é um garoto que tinha essa intenção da forma com que ele via o mundo, né? Então essa cena parece que constrói um pouco isso, sabe? Ok. Érica? Para mim, ela começa um pouquinho antes, com o advogado falando para o pai que a polícia não faria um escarcéu daquele com um menor de idade, que se fizeram é porque tinham provas muito robustas. Ali, para mim, é o momento que confirma, né, bate o martelo, culpado. Porque aí teve a imagem dos policiais, né, a conduta, o tempo todo deles ali mostrando uma ética de trabalho. Então, o advogado preparou o pai, até disse uma fala bem anti-psi, né? Engula o choro e vai ficar com seu filho. Foi ele só, os policiais não fariam isso se não tivesse muita prova. Então, o policial já chegou, o advogado já chegou sabendo que o menino era culpado. Ele disse, não me interessa, eu vou fazer meu trabalho. Que é assim. E aí, quando entra mesmo para a parte dos depoimentos, aí o menino bota em prática o que a enfermeira percebeu. Né? Nas respostas aí, elas vão irretocáveis. Inclusive, quando ele faz, peraí, então foi essa a menina que morreu, né? Mas é muito cínico você, né? Estava escrito na cara do investigador Bescom. Você é muito cínico, né, rapaz? Mas aí eles sabiam bem, não cai em nada. Então a gente entende indiscutivelmente que ele é, sim, um rapaz inteligente, mas ao longo da série a gente está vendo que ele é imaturo. Né? Será que ele era tão imaturo assim? Será, Érica? Será? Me precipitei, né? Será? Isso aí vai ficar para o terceiro episódio, viu? Porque no terceiro episódio o bicho pega. O terceiro episódio é complicado. E você, Júlio? O que é que você achou dessa forma como foi conduzido esse interrogatório, as perguntas, a resposta, as não respostas que o Jamie deu? Eu acho que eu não tinha parado para pensar, mas de fato, como o Heitor fala, né, a gente vai acompanhando meio como se fosse o pai, assim, né, tipo, acompanhando aquela figura sendo desmembrada ali. E como a Erika colocou também, o advogado já era muito certeiro, assim, tipo, eu não vou dizer, não vou afirmar nada, mas isso não foi de graça, né? Isso tem um motivo por trás disso, né? Eles não iam se comprometer dessa forma se não tivesse toda uma justificativa. E parece que vai crescendo assim a tensão, porque eles vão apresentando os elementos da vida do Jamie que a gente também não tem acesso, e parece que o pai também não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. E ali vão sendo colocadas aquelas fotos, os amigos e etc. E parece que vai se montando assim uma tensão, né, que já tinha sido
pré-montada ali naquela cena que a Erika falou. E aí, tipo, na minha expectativa, eu tava esperando uma coisa contundente, assim, né? Mas não, de fato, a gravar, tipo assim, literalmente uma prova, né, muito marcada, assim, né? Tipo, com a imagem dele, a imagem da violência sendo feita e etc. Então é isso que, né, se alguém não estiver escutando e não tiver assistido, é isso que acontece, assim, né? Tem uma prova real, né? Uma prova muito verídica, uma prova praticamente irrefutável, né, daquilo que aconteceu. Então, e tem todo o caminho que ele fez também, né? Que ele conversou comigo antes, que eles depois ele começou a seguir ela e etc. Então tem todo esse caminho para a gente ir entendendo, né? E eu acho que os investigadores eles foram fazer assim, acho que é o trabalho deles, né? Apelar para a questão psicológica o máximo possível, né? Para demonstrar que eles sabem que não é só, não tem só a gravação, a gente era a gravação por último, né? Porque depois, no segundo episódio, a gente sabe que o detetive ele tá assim muito bitolado, querendo saber o que motivou aquilo, né? Ele já tem a prova, mas ele precisa, como uma questão quase pessoal mesmo, né? Não sei se pelo trabalho dele, mas ele precisa saber por que aquilo aconteceu, né? Para ele não faz sentido aquilo ali ter acontecido, né? Por mais que ele tenha a prova, ele sabe ali, o Jamie tá na frente dele, ele sabe que aquilo ali rolou, mas ele precisa desse motivo e é isso que ele vai atrás no segundo episódio. Então, eu acho que aí a gente começa acompanhando o pai, e isso já vai colocando o porquê que ele estava sendo tão insistente, mesmo tendo a prova, só apresentar por último, né? Que era para justamente tentar pegar o máximo ali do Jamie do motivo que aquilo ali aconteceu. O que eu acho muito impressionante, e aí a gente tem que reconhecer e valorizar o trabalho de atuação do garoto, porque mesmo nos embates das perguntas mais delicadas, quer dizer, primeiro as fotos, a insinuação, olha, mulheres assim, você tem atração, ele vai respondendo numa boa. Esse garoto nasceu para atuar, porque eu nunca vi assim, em nenhum momento ele perde o seu controle, salvo, e eu acho que ali, de um certo modo, a personagem, no caso, né, a personagem do Jamie, ele fingiu estar chorando, né? Foi um choro mais forçado praticamente, mas até esse momento, enquanto o vídeo não é mostrado, ele fica quando ele saca, quando ele não deve responder, não, prefiro não comentar, prefiro não falar, prefiro não dizer nada, ele se humilha. E aí você vê que enquanto pelo menos é o que eu penso, enquanto os investigadores estão cerqueando ele, certo? Lógico, o Bascom, que é o investigador, né, o negro, ele está mais polido, mas em alguns momentos ele fica tão irritado com a tranquilidade e a indiferença do garoto, que ele dá umas tacadas, garoto, você não quer ajudar? Mas já a Misha, que é a detetive, que é a sargento, né, ela parece ser mais descontrolada. De vez em quando fica irritada, mas por que você está dizendo que foi ela? Por que você fez essa observação? Já fica logo mais ignorante. E ele não, ele está tranquilo, o garoto está lá, não sei, porque não é ela não, tal. Ele tem aí vem a questão da atuação e não é simplesmente o fato de a negação, né, mas o convencer o espectador de que ele não é o assassino. Lógico, né? Eu estou me referindo naquele momento, naquele ambiente ali. Então, a força da interpretação do garoto é excepcional por conta disso. Porque ele nos convence, não, realmente esse cara não matou, não. Ele não matou, não. Tá? Por mais que as provas sejam contundentes até a chegada do vídeo. Eu acho que o vídeo é que literalmente derruba tudo, né? Eu acho nesse aspecto. E aí eu quero saber de vocês se do ponto de vista ético, do ponto de vista psicológico, essa conduta da dupla de policial, ela realmente estava coerente? Não houve nenhum exagero? Érica? A legislação, ela muda, né, de um país para o outro. Mas, para mim, eles foram incríveis, assim, foram impecáveis. Eu achei cuidadosos, respeitosos o tempo inteiro, inclusive quando eles saem da casa, que o menino vai sem os pais, né, vai sozinho, está ali chorando ainda em choque, o policial, olha, vou te dar uma sugestão, peça um advogado, vão te perguntar isso, não se aproveitou da vulnerabilidade dele para conseguir mais, né, então, assim, para mim foi de ética irretocável, que ele poderia, estou fazendo meu trabalho, ali ele estava extremamente vulnerável, querendo ou não, era um jovem de 13 anos, sendo acusado, tinha sido uma abordagem extremamente abrupta, né? E os pais não estavam ali. Então, era um momento, assim, perfeito. Ninguém sabia ainda que o menino era
de uma inteligência astuta e tudo mais, ele poderia, mas ele manteve a ética e fez o trabalho em cada momento onde que era. Então, eu entendo que eles seguiram, de fato, todo um protocolo e a ética já fazia parte dele. Mesmo a sargento, ela é mais dura, mas eu também a entendo como sendo ética. E engraçado, só para completar, é que nos momentos que eles não estavam mais a sós, né, em alguns instantes, a gente percebia o cansaço, a irritação, que toda aquela situação estava envolvida ali. Mas quando eles voltavam para a situação em si, eles já mudavam a postura. Já ficavam mais centrados, já se davam a obrigatoriedade de se sentir, não, peraí, agora trabalho é trabalho, eu posso misturar as coisas aqui e deixar minhas emoções tomarem conta, né? E você, Júlio, como é que você vê esse comportamento dessa dupla? E também o elenco todo está de parabéns em termos de atuação. Meu Deus do céu, que coisa excepcional. Eu acho que tem episódios, assim, né? Eu acho que eles foram realmente super irretocáveis, assim, nessa questão da ética, como a Erika falou, no primeiro episódio, mas eu acho que no segundo já começa a apresentar ali toda a parte deles humana, geracional, né? Da família do inspetor e tudo mais. Então, eu acho que nesse primeiro episódio, de fato, eles não eram a questão, assim, né? Eles deixaram claro que aqui a questão é o Jamie e o que ele cometeu, e a condução disso não vai ter nenhuma brecha para você desconfiar, né? Tanto é que eu falei, assim, a minha desconfiança vem muito do Brasil e não da cena, de fato. A minha desconfiança vem daqui e não de lá. De lá, realmente, não deixou nada a desejar tanto da atuação como, de fato, a questão profissional deles. E agora, eu acho que no segundo episódio, aí sim, já tem mais questões, assim, sobre eles, assim, sabe? Ok. Heitor? Acho que a única coisa, assim, que eu penso em acrescentar, né, concordando com tudo que foi dito, e justamente até desde o primeiro momento, como a Erika falou, né, que o Jamie entra no carro, também tem um responsável que está ali para representar os interesses dele, né? Bem lembrado. E esse mesmo profissional é o que poderia entrar como representante caso o Jamie não quisesse nenhum membro da sua família, né? Então, eles seguem assim, o que para a gente poderia ser algo que, não sei se a gente está tão familiarizado assim, né, a ver uma abordagem, digamos, dessa forma. Mas me parece, desde o início, assim, que tudo é feito de uma maneira, da forma mais respeitosa possível, né? O momento ali onde ele, por ser menor de idade também, eles vão fazer o exame, pedir para ele se despir, o pai fica tentando entender qual é a necessidade daquilo, mas por fazer parte de uma questão burocrática da própria delegacia, aquilo tem que ser feito, e para fazer isso também eles fazem e mostram isso da maneira mais respeitosa possível, até mesmo com a escolha da câmera justamente mostrando a reação do pai, né? E se afastando disso, mostrando de uma maneira, de certa forma, de estamos respeitando a privacidade dele, a imagem dele, sabe? Tipo, então, acredito que seja isso mesmo. Ok, bateu o relógio aqui, vamos para mais um intervalo comercial, lembrando sempre de que o intervalo vai rolar para quem está no Dial 104.9, no nosso site, no nosso aplicativo, mas quem está com a gente aqui no canal do YouTube não perde nada, porque o bate-papo continua com certeza, tá? Então, para vocês que estão aí nesses meios de comunicação, a gente volta já! Bom, não sei se vocês estão me ouvindo, a gente vai entrar agora na revelação final, né? Eu acho que essa é uma das primeiras cenas mais impactantes, que é quando o vídeo tá ali, é ele, não tem como negar, mesmo assim ele continua dizendo que não fez nada, quer dizer, talvez do ponto de vista do que acontece, e a gente fica sabendo depois, que a gente vai abordar agora no segundo episódio, ele, entre aspas, tivesse as suas razões. E que ele só fez, entre aspas, também se defender. Possivelmente ele se achou nesse direito, mas aí é uma questão para a segunda parte. Mas vocês,
Eu confesso que quando, lógico, a gente já sabia, né? Já estava visível aquele, mas a desconstrução do pai, nossa senhora, ele faz assim, gesticula, ele vai tentar pegar no pé, não fui eu, não fiz nada, não fui eu. Ele insiste, mas repito, ele não está chorando, ele está fingindo que está chorando. Eu vejo dessa forma. Como é que você vê isso, Heitor? Essa última cena. Eu acho que é uma das melhores cenas, eu acho, da série, né? Eu acho que ela é muito bem executada. E tanto o Owen Cooper, que é o ator do Jamie Miller, né, como o Stephen Graham, que faz o pai dele, dão um show ali de atuação em alguns segundos, onde eles não precisam, na verdade, nem falar nada. Eles estão ali na mesma cena, no mesmo enquadramento, e você sente a tensão daquele clima, sabe? Tipo, é uma cena muito bem executada, e eu vejo uma coisa bem peculiar, assim, né, sobre o desespero que o ator do Jamie, né, ele coloca na cena ao ver que o pai não está mais acreditando nele. Ele não perde a compostura em nenhum momento, porque o pai está alegando que ele é inocente. E ele está, de certa forma, confortável com isso, né? É isso que traz esse maior conforto a ele em toda aquela cena em tudo que se passa, na verdade, em toda a situação. O pai sempre está ali defendendo ele, está ao lado dele. Quando o pai aceita a possibilidade daquilo, né? Porque ele ainda está em certo nível em negação. Mas a partir do momento que o Jamie vê essa possibilidade do pai ver ele como esse erro, né? É quando o personagem do Jamie Miller desmorona, né? É quando ele quebra, é quando ele chora. É algo que mexe com ele, sabe? E tem até essa própria gesticulação, assim, né? Que, para quem está vendo no YouTube, viu o Edson reproduzindo, né? Essa inclinação, esse afastamento. É algo que até, um pouco de spoiler, né? Mas no terceiro episódio, tem uma cena que ele vai se referir àquele comportamento, né? Quando o Jamie Miller praticava esportes e tal, a forma com que ele via o pai se afastar ou olhar para o outro lado, né? Essa ideia de olhar para o outro lado para não ver o filho errando no futebol, no boxe. O personagem do Jamie Miller tinha essa visão, né? Que o pai dele fazia isso, olhava para o outro lado. E essa cena é justamente o Stephen Graham, né? Olhando para o outro lado, né? Se afastando do personagem do Jamie Miller, mas justamente olhando para uma direção onde ele não quer ver aquilo, né? Érica, e você, minha amiga? Eu concordo com o Heitor, que para mim é uma das cenas mais bonitas, bem feitas, assim, de atuação. Eu me surpreendeu o tempo inteiro a escolha do ator no início para fazer o pai, né? Depois foi que eu soube, né? Ele que era o produtor, ele concebeu a série com base nas próprias experiências, inclusive. Que eu disse que esse cara tão assim, ele vai dar conta de fazer esse personagem. Eu tinha visto alguma coisa pouca dele, e aí ele tem uma parte que eu acho que é logo depois do vídeo, que o olhar dele vai numa gradação. É verdade. Nossa! E aí eu disse, meu Deus, que ator é esse? Que eu fiquei pensando, ele nunca teve oportunidade, por que essa série deu oportunidade para esse ator fazer um personagem mais relevante, como ele é digno daquele lugar? E que ator, aquele olhar do pai mesmo, que não fazia ideia daquilo, que chegou um dia exausto do trabalho, dormiu e acordou e vai descobrindo que o filho está envolvido naquele nível, num crime daquele porte. E o olhar dele, e a câmera fecha bem naquele olhar, mostra toda essa gradação do processamento, né? Antigamente era a ficha caindo, hoje os downloads sendo processados, e a atuação dele, o olhar dele mostra como se ele, cada etapa, né, que acontece ali, aquele olhar fala muito, e aí depois vem nessa sequência do que o Heitor falou, né, dessa relação entre os dois, e o pai tinha essa coisa do virar o olho, porque esse filho não atendia, não é, ao padrão que ele
e o avô, né, paterno tinham do que era ser homem, né? Já começa aí, nesse inconsciente coletivo aí, a questão da misoginia, né? Porque é uma frustração, porque ele não se deu bem no futebol, não se deu bem no boxe, bem aquele clássico mesmo de atividades para homens, né? E ele não tem esse perfil, acaba indo por um outro lado, né? Ok, antes de eu passar a palavra para o Júlio, vou ter que voltar aqui, que o intervalo comercial já está chegando ao final, então eu saio daqui. Lugar. Clube do Filme. Voltamos aqui pela sua Alternativa FM, a Rádio da Gente, Clube do Filme Podcast dessa noite maravilhosa de quinta-feira, comentando sobre essa série fantástica, seu primeiro episódio. Estamos chegando ao finalzinho desse primeiro episódio, vamos entrar no segundo episódio. A adolescência, recebendo com muita honra, muita satisfação, esses grandes convidados que estão conversando com a gente, perdão, sobre essa série, que são eles, a Érica Albuquerque, psicanalista, Heitor Menezes e Júlio Florencio, que são psicólogos. E aí eu quero saber justamente do meu querido Júlio, né, a sua opinião sobre essa última cena, onde a gente tem aí a revelação do vídeo que comprova que realmente o Jamie Miller foi o assassino e que o pai dele, ao ver aquilo, fica estarrecido. Suas impressões, meu amigo? Como eu tinha falado, eu acho que eu também não esperava que fosse tão na cara, né? Fosse uma prova tão contundente assim que a série iria colocar. Eu realmente achava que ela ainda ia deixar um pouquinho de dúvida, né? Mas ali ela realmente fechou qualquer dúvida que a gente fosse ter. E também a questão, eu achei meio esquisito a questão de quando eles mostraram aquilo, a galera da delegacia, me esqueci agora o cargo deles, saíram da sala, né? Enfim, aí eu fiquei, mas será que nesse momento que eles realmente mostram a prova, que eles vão desestabilizar, né, o Jamie, o pai, tudo vai desmoronar ali, etc. Por que eles saem da sala? Eu confesso que eu não entendi muito bem, assim, no quesito prático mesmo, né? Não sei se eu, enquanto investigador, naquele momento que eles estariam conversando, eu sairia da sala ali. Mas para o quesito da série em si, obviamente foi essencial, porque ali se desenvolve a intimidade somente entre os dois e como o Heitor falou, essa questão dele virar a cara e etc. Eu acho que foi uma cena que eu realmente só vivenciei, assim, quando eu vi a primeira vez. Eu nem consegui pensar muito bem no que estava acontecendo, porque eu fiquei, caramba, isso aqui é, tipo assim, né, isso aqui é ouro, assim, isso aqui é muito, muito, muito bom mesmo. Mas eu acho que eu só teria a dizer isso, porque eu acho que eles já falaram muito bem sobre tudo e eu concordo, absolutamente. Só colocando um adendo, eles se retiram da sala porque ele encerramos por aqui o interrogatório com aí, aí desliga a câmera, desliga o gravador e eles se retiram justamente para deixar mais à vontade. Quer dizer, eles iriam deixar com o advogado para dar as informações, pelo menos é o que me transpareceu, era como se naquele momento ali ficasse os dois, né, pai e filho, e o advogado, para o advogado poder dar uma orientação. Mas o advogado também resolve sair para deixar mais à vontade, daqui a pouco eu volto, tal, fique aí mais à vontade, é um momento mais de vocês dois, ok? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa referente ao primeiro episódio, para a gente partir para o segundo? Não? Então vamos embora. Bem, o segundo episódio é a investigação na escola. E aí a gente percebe que, novamente, eu acho isso sensacional, essa sacada de colocar fotos dos personagens, eles ainda pequenos, né, menorzinhos, né, ainda na infância praticamente, e vão colocando ali e tal. E nessa cena, né, nesse episódio, já se passaram 3 dias após a prisão do Jamie. 2 coisas que eu queria ressaltar. Primeiro ponto é o detetive Lacombe, o investigador liga para o filho, filho, tô na sua escola e vou ter que ir da sua sala, mas não vou lhe incomodar não, tá certo? Ele dá essa justificativa que me dá um certo status. Caramba, por que ele fez isso, né? E um outro detalhe também que eu achei, de um certo modo, um ponto fora da curva, é que na hora que eles estão entrando, vem uma senhora, vai acompanhando eles, e aí eles passam num corredor, passa uma dupla, acho que são 2 diretores, e um discute, mas você viu o que aconteceu aqui nessa escola? Isso vai estragar nossa reputação. Teve algumas pessoas que estavam querendo vir para cá, não vão vir mais. Que absurdo isso. Quer dizer, eles não estavam preocupados com o que aconteceu, mas sim com a repercussão do que aconteceu para a escola, que iam perder alunos, que iam perder matrículas, quer dizer,
Gente, a gente está diante de uma tragédia. Uma garota foi morta, um garoto foi preso, um garoto assassinou. E eles estão preocupados com a repercussão que isso não vai trazer ônus para o colégio. Eu achei isso tão, assim, não vou dizer surreal, mas mostrando uma realidade que, de certo modo, a gente pode dizer que isso pode acontecer. Enquanto uns estão lamentando a perda, outros lamentando a perda da questão financeira. O que, é que vocês acham dessa loucura que eu pensei? Será que isso realmente... Né, acontece, eles estão passando assim, eu acho que a dupla está descendo esse cara, que absurdo, tal. O que é que você achou disso, Heitor? Eu acho que dá pra gente deixar bem complexo, assim, né, para trazer uma resposta para esse pequeno diálogo, né? E tem a ver um pouco sobre até uma declaração que o próprio criador da série, né, o que faz o papel do pai do Jamie Miller traz. Até fiz um vídeo na minha página do Instagram sobre essa fala especificamente, né, que ele diz em uma entrevista que é necessário uma aldeia para se criar uma criança. E a ideia da série é justamente desenvolver o quanto que nós, como uma sociedade, estamos desconectados, né? Então, a escola, que devia ter esse papel de também cuidar, de trazer essa perspectiva de coletividade, né, de união, de um trabalho conectado, sabe? Não só a família, mas a escola, a sociedade como um todo, se importar com aquilo, está totalmente fora e não se importando nem um pouco com aquela situação. Está se preocupando justamente com essa perspectiva mais individualista, né? Então, como que essa situação vai me afetar? Como que vai afetar a minha escola, no caso, né? Então, eu acho que é uma ponta que é levantada ali para demonstrar como que, na verdade, todo esse episódio, né, como que os adolescentes eles estão desamparados nesse meio escolar. Aquela ali é justamente só a ponta do iceberg, né, de como que cada um ali está se portando consigo mesmo e como essa resposta é ainda mais complexa, né, do porquê disso acontecer, né, desse meio econômico que a gente vive proporcionar esse tipo de comportamento, né, de que é necessário viver dessa forma. Você tem que se importar somente com você mesmo. E faz com que a gente se desconecte como uma sociedade, né? Em todos os âmbitos. Érica, e você? Essa cena, né, do pessoal, dos diretores lá, né, capitalismo na veia mesmo. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar e não me veio a mente. Capitalismo na veia. Capitalismo na veia. Achei algo, infelizmente, muito comum, muito corriqueiro, muito mais do que deveria. O Heitor traz essa questão, né, do aluno abandonado. Eu concordo e trago que a escola ela tem essa coisa do abandono. Os professores também se sentem muito desamparados. E ali eu achei um retrato de escola tão brasileiro também. Todo mundo muito exausto. Sabe? Você quer ficar com raiva da escola, depois você vê que tá todo mundo assim, no fiapo, assim, para trabalhar. E eu me senti muito, numa realidade muito brasileira. Porque nesse sentido, achei que lá fora estivesse melhorzinho, não percebi diferença. Achei tudo muito bagunçado lá dentro, muito sem ordem, sem respeito mínimo. A escola não demonstrou ter ninguém, de fato, com figura de autoridade, isso me impactou, né? Tem uma parte que eu vejo que ela não é explorada em nenhum momento, que é quando o Lacombe entra, depois de falar com o filho, vou comentar. Tem um rapaz que primeiro não mostra nem o rosto, só mostra tomando um café, eu acho ele suspeito o tempo todo, mas termina a série e não mostra nada dele, né? Que eu acho que é inspetor. Era só o figurante. Não, eu espero render alguma coisa, tem alguma coisa que fala, me dá R$1 e não sei quanto, né? Que era um bullying que fazia. Isso. Ele, deixa, para de perturbar. Então, eles veem o bullying acontecendo, só fazem alguma coisa se for um dia que não tiver afim, enfim. Muito esculachada mesmo, assim, a escola, mas uma realidade de muita exaustão, né? De todo mundo ali preso, tendo que fazer as coisas, mas, né, ninguém está dando conta. Com relação ao policial ter informado ao filho,
Eu não sei se o meu olhar foi ingênuo de não ver nada assim tão demais, mas me pareceu só ele ter, como pai, entendido o código dos adolescentes. Porque é um queima para o adolescente os pais entrarem na escola. Né? Não sei se tem algo mais oculto, mas eu vi só, olha, eu vou entrar, mas pode deixar, e tipo assim, eu nem te cumprimento, porque queima o filme do adolescente. Eu puxo a orelha aqui de mães que menino com 12, 13 anos, primeiro dia de aula, vai levar na sala de aula um assassinato social. Então, eu vi só nesse sentido. Mas olha, é para o resto do ano, acabou-se. Não tem mais sossego aquela criatura. Para recuperar uma reputação é duro. Para as meninas é difícil, para os meninos, então. Então, eu entendi só nesse lugar de respeito, de estou vindo para fazer meu trabalho, mas eu vou respeitar teu espaço, porque você está na sua escola e este é o seu lugar. Né? Então, achei muito respeitoso, como um pai mesmo que entendeu nesse sentido, embora eles tenham uma comunicação distante, né? Acho que vai entrar lá, esse respeito. E a escola, típica escola brasileira, todo mundo exausto. Jesus do céu. Júlio, você, Júlio, como é que você observou essa questão aí desse diálogo desses diretores, essa preocupação do capitalismo selvagem? Olha, como Érica também, não fiquei nada surpreso. Isso eu acho que por duas coisas que são experiências minhas, né? Eu acho que é o meu mestrado, que é em psicologia, é uma área chamada institucional. Então a gente estuda muito o que é instituído, né? Tanto aquela instituição prédio, né? Aquela instituição prédio, a coisa fechada, quanto a instituição, justamente o que a gente tem falado, né? O que é homem, o que é mulher, né? O que é gênero, dimensões de gênero e tudo mais. E quando a gente vai estudar a inspiração, principalmente arquitetônica das escolas, elas são inspiradas em prisões, né? Tanto é que se você for entrar em creches, se você for entrar em escolas, principalmente escolas periféricas, escolas públicas, ou até escolas particulares que têm uma estrutura muito boa, elas se parecem com prisões, né? Aqueles corredores parecem com prisões, as grades nas janelas, o confinamento dentro da sala de aula, a permissão de o corpo entrar, o corpo sai, o que é que aquele corpo pode fazer, a instituição, a questão da disciplina, né? Então tudo isso é muito parecido com a prisão, né? Tanto é que, digamos, a prisão é como se fosse um modelo e as outras instituições elas vão imitando, digamos assim, é a segunda mais próxima, digamos assim, são as escolas. E aí para a gente pensar um pouco, né, que se a gente for pensar de onde surgiu assim as primeiras inspirações para a civilização atual, pelo menos aqui no Ocidente, ela vem da Europa, né, a Grécia e tudo mais, e como era a educação naquela época, né, a educação era ao ar livre, a educação era sentado com todo mundo, era conversando e etc. A gente vai ver a educação hoje, é todo mundo com a lapisinho ou celular, tanto faz, qualquer que seja a ferramenta, olhando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá e para cá, qualquer coisa que desvie, isso é um problema, né? Então, digamos assim, a própria escola em pleno funcionamento, ela já poderia ter um grande problema, justamente porque ela só se preocupa com isso, originalmente. Está na história da instituição. Aí a questão é dizer, então é a escola. A questão dessa dinâmica institucional é que as pessoas elas vão se misturando com a instituição, né, com o passar do tempo. Então, se eu tenho uma demanda institucional de que os alunos precisam tirar nota, eu preciso que eles tirem essa nota, eu vou fazer de tudo para que eles façam isso, porque tem outra pessoa acima de mim fazendo de tudo para que eu faça isso também. E assim essa cadeia, ela vai se colocando e a gente começa a naturalizar coisas que são necessárias para a instituição funcionar. Né? Para uma escola funcionar, é meio que o aluno precisa ser negligenciado, de certa forma, sabe? Claro que eu não estou falando de todas as escolas, estou falando assim, desse imaginário grande, ideal e etc. Então, não me deixa surpreso por conta disso, né? E a própria escola também já é a escola que a gente conhece hoje, no caso, né? A educação como a gente conhece hoje, ela foi criada e foi perpetuada também dentro do capitalismo. Então, ela já serve ao capitalismo, né? Então, eu acho que essas coisas que a gente ainda se choca, né? Elas são, digamos, a gente considera como aberrações, mas no fim das contas elas são, até o que Foucault falava, assim, né? Foucault é um filósofo francês que pensou muito sobre as prisões. Ele falava, né? A crise, ela faz parte das instituições. Ela não é um desvio, ela não é uma coisa, um excesso, uma exceção. Ela é quase a regra, né? Toda grande instituição passa por crises, né? E depois dessa crise eles voltam a se reorganizar. Então, você falou do capitalismo, por exemplo, eu me lembrei muito assim.
quando a gente está no shopping, não sei se vocês já viram falar, né? O Rio Mar, o difusor aqui em Caruaru e etc. Quando tem algum ato que alguém se joga de lá e etc., ninguém fica sabendo, né? E muitas vezes teve até, eu não sei se foi em Recife que teve isso, né? Que colocaram como se fossem umas coisas assim ao redor do corpo, botaram um pano por cima e seguiu a vida. O shopping não pode fechar, né? A economia não pode deixar de girar por conta disso. E aquilo ali é uma demanda institucional, né? Aquilo ali não pode parar nunca. Outro traço disso, por exemplo, é quando os trabalhadores eles trabalham basicamente todo santo dia, né? Até em feriado assim, ultranacional, eles ainda estão trabalhando, né? Então, o shopping não fecha nunca. Então, não importa o que aconteça, o shopping não vai fechar, né? Então, isso é uma demanda institucional. Essa questão é que essa demanda institucional ela vai passando de pessoa a pessoa. Então, até quem está circulando lá dentro, só foi passear, de alguma forma é afetado por isso, né? E aí, quando a gente está falando dos alunos, nesse contexto de fragilidade, da adolescência, que por si só já é um período, entre aspas, de crise também, a negligência que chega para eles é dessa outra forma, sabe? E aí eu não vou me alongar mais, que eu queria falar sobre essa questão do inspetor com o pai, mas eu acho que já ficou uma fala muito longa. Mas eu tava vendo um ponto aqui que depois eu vou comentar sobre isso. Mas eu não vejo com surpresa essa questão da negligência da educação, e não é culpa do professor, não é culpa do diretor, etc. É uma demanda institucional, né? Se a gente for procurar um culpado, a gente consegue, claro, porque sempre tem, né? A gente sempre quer culpar uma pessoa, né? Mas a instituição a gente nunca questiona, sabe? Enfim. Ok, gente, são 9h25, quase que não vai dar tempo para terminar o segundo episódio. Eu falei para vocês que era muita coisa, mas eu queria somente esmiuçar o suficiente para tirar todas as impressões que a gente teve com relação a esse segundo episódio. Então, eu vou dar alguns pulos aqui, mas só para dar um resumo básico. A gente conhece os dois amigos do Jamie, né, o Ryan e o Tommy, que tem uma conversa muito rápida ali, sobre a questão da faca, tal, a preocupação deles e tudo mais. Foi uma introdução que a gente recebeu com relação a esses dois. E aí a gente tem uma outra cena que eu acho também interessante, que é que a dupla de policiais tem uma conversa com a Jade, né? Jade, que é uma aluna negra, que é a amicíssima da Kate, a garota que foi assassinada. Como é que vocês veem o comportamento dessa garota em relação à entrevista que ela tem com os dois investigadores? Vou começar com você, Érica, já que é de mulher para mulher no sentido da cena. Ela está lidando ali com aquele luto rápido, né? Me parece também que ela percebeu a certa indiferença da escola, e isso também a afetou, né? Porque, no geral, o pessoal não estava comovido, empático, por mais até que a professora que recebe os policiais fala, olha, tudo muito recente, eles estão sabendo, está todo mundo muito sensível, mas não pareceu tanto, isso doeu muito nela, mas ao longo do processo dela, a gente vai perceber que envolve outras questões, né? Ela é reativa ali, naquele luto, mas também ela é muito isolada, ela não tem família, não tem uma relação boa com a mãe. Essa amiga também representava para ela uma base. Então, no primeiro momento, eu não entendi bem a reação dela, porque ela não quis muito colaborar com a polícia, né? Não quis, na verdade, se sentiu ali um tanto quanto forçada, e quando pôde aprofundar um pouco mais, ela sai, né? Ela exige sair, porque ela está realmente ali muito reativa, muito brava, porque não só pela dor de ter perdido a melhor amiga, mas também um esteio, né? Uma base. Essa amiga funcionava como um suporte familiar ali para ela, então ela não consegue lidar, ela não consegue entender que a polícia está de fato querendo fazer um trabalho sério, ela está, me parece, vítima, se sentindo tão violentada pela sociedade como um todo, já pela mãe, né, que a gente só vê isso depois, tão que ela está muito desacreditada do sistema, ela deixa muito claro que ela é desacreditada do sistema e ela não quer contribuir com o que ela não acredita. Eu vejo isso, assim. Ok, e você, meu querido Júlio? Eu acho que ela tá, como a Erika falou, né, passando ali por um... acho que não tem nem como começar a elaborar um luto, assim, né, porque ela tá, provavelmente, ela acordou com essa notícia também, né, ela ficou totalmente sem suporte, a escola não é o suporte, a polícia não vai ser o suporte, ninguém vai trazer aquela amiga de volta. E uma coisa que me chama a atenção, adiantando até que eu disse que queria falar disso só depois da outra fala, é justamente assim, parece que
o que mais me chamou a atenção na série, de fato, que acho que aparece mais nessa segunda temporada, é justamente a inabilidade dos adultos de conversarem na mesma linguagem dos adolescentes e das crianças. Parece que tem um abismo entre um e outro, né, ao nível em que o filho do inspetor, ele precisa sair, digamos, ele avisa pro filho, ó, não vou falar nem com você, nem vou te incomodar. Ele precisa sair de onde ele estava, atrás do pai, para explicar, olha, esse comentário aqui, e ele vai traduzir o que aquele comentário quer dizer. Então, veja, o motivo tão grande que ele passou, tanto tempo que ele ficou tão incomodado, que eu até falei lá no final do primeiro episódio, que ele ficou, né, ele estava atrás desse motivo, e no segundo episódio é sobre ele para buscar esse motivo, e a faca e tudo mais, estava lá já na cara dele, mas ele não sabia ler aquele código, né, aquele simbólico ali, digamos assim, que estava se passando entre os adolescentes. E isso, para mim, pelo menos, não é necessariamente uma coisa nova nessa série, né? Até nas séries exageradas, parece que tem uma cisão muito grande entre os adolescentes e os adultos, e parece que nessa cena da menina, parece que é mais um, assim, sabe? Tipo, aquela menina, ela não tá precisando colaborar com a polícia, ela tá precisando ser amparada, né? E ela não quer ser amparada por um psicólogo, né? Como a outra professora, ela estava conversando com ela, se não me engano, não, professora. Você vai precisar. Tipo, ela começa a se abrir um pouquinho, aí ela fala, porque eu vou lhe repassar para outro profissional, e ela vai embora de novo. Tipo assim, parece que eles não entendem o que ela precisa naquele momento, né? Ela precisa ser acolhida e simplesmente aquilo. Né? Não tem problema ser resolvido. A amiga dela já morreu, a mãe dela já não presta, digamos assim. Né? Então ela precisa ser acolhida. Né? E eu acho que ela busca desesperadamente esse acolhimento. Quando ela vê a polícia não vai me acolher. Né? E aí parece que nessa questão da linguagem também, quando os policiais começam a perguntar coisas tão que para ela são absurdas, tipo, como assim ela gostava de fulano, se ela aconteceu esse comentário, é óbvio que esse comentário é irônico, é óbvio que ela tá xingando ele, né? E parece que ela tá tão cansada que ela fala, ela deve pensar, tipo assim, mas nem adianta falar com vocês, não vão entender o que eu quero falar, sabe? Não vou ser nem entendida, muito menos acolhida aqui. E aí ela vai embora, né? Não quer colaborar porque parece que tem um problema de linguagem ali, sabe? E isso se reitera de várias formas nesse episódio. Ok, falta você, não é isso, Heitor? Deixa eu entrar no intervalo comercial, tá certo que aí você faz o seu comentário. Combinado, então? Bom, o último intervalo comercial do nosso bate-papo, na volta o fechamento, tá? Vamos ver se vocês conseguem fechar esse segundo episódio, mas lembrando que o intervalo comercial vai para o 104,9, quem está acompanhando pelo Dial, no nosso aplicativo e também no nosso site. Mas quem está com a gente aqui no canal do YouTube não perde nada, porque a gente continua a conversa. Aguenta aí, voltamos já! Alternativa FM. Parabéns, Alternativa, 25 anos de sucesso no ar. Boa noite. Alternativa FM, agrestina.com.br, a número 1 da Oi, pessoal, desculpem, é que o bloco não entrou, eu tive que acionar no automático aqui, que ele não era para entrar no automático, teve que entrar no manual. Deu um banzo aqui. E a gente fez fizeram uma mudança aqui no estúdio, né? Antigamente o painel era na minha frente. Tem uma tela enorme aqui, e aí mudaram para o painel aqui menor. E aí o bloco não entrou, não sei o que aconteceu, ele deu uma travada aqui em geral. E tá só um segundinho, porque eu vou ter que colocar novamente no manual. Caramba! Aí pulou para uma outra sequência. Desculpem, programa ao vivo tem dessas coisas, tá? Me perdoem. Mas o programa ao vivo tem dessas coisas e a gente continua no nosso... Sim, vamos fechar então. Desculpa novamente, tá, gente? Me perdeu a falha, mas foi falha técnica aqui. Bom, quem vai falar agora é Heitor, sua impressão com relação a essas questões que a gente levantou agora há pouco
Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Tá tudo ok. Maravilha. Sim, meu querido. Continue, prossiga. Acontece mesmo essas coisas, nem se preocupa. Dando continuidade, eu acredito que tem poucas coisas a acrescentar mesmo assim, né? Eu acho que tem o papel dessa personagem, ele é justamente mostrar ela como reativa de alguma forma, né? Ou mostrar uma certa violência vindo da parte dela. Até na cena que procede isso, né? Ali onde se eu não me engano, é um alarme de incêndio, alguma coisa do tipo, os alunos se reúnem no estacionamento e ela acaba se envolvendo ali numa briga, na verdade ela começa a briga, né? Mas que, na verdade, mostra como uma resposta a esse sistema, né? Essa resposta a esse sistema que mata mulheres. E ela também é uma vítima naquilo, né? Naquilo tudo. Toda essa violência que acontece com as mulheres, e ela é uma mulher, ela se vê nesse lugar, né? Minha amiga acabou de ser assassinada com 7 facadas, né? Se eu não estou enganado. Isso, exatamente. Então, é uma posição de extrema vulnerabilidade a se estar, né? Acrescentando isso tudo para esse bloco, e também sobre a questão de toda a especularização por trás disso tudo, né? Ainda tem outras questões que envolvem a personagem da Kate, né? Que é a garota que foi assassinada, que vão aparecer mais para frente, no episódio 3, com a psicóloga, mas ela vê essa amiga ser vítima diversas vezes, né? Dentro das outras questões que também acontecem com ela, que mais para frente a gente vai discutir num próximo encontro. Mas é toda essa espetacularização, no caso, né, de se tornar um espetáculo. A gente vê garotos na escola comentando que há um vídeo, que existe um vídeo do momento onde o Jamie assassinou ela. Então, ela com certeza escutou esses comentários. Talvez ela até tenha visto pessoas compartilhando o vídeo da amiga dela sendo assassinada, né? Então, é uma questão muito forte aí que envolve essa personagem da Jade, né? Então, existe todo esse contexto também por trás, né? E eu acho que a escolha também na série, ao demonstrar isso, é que ela justamente não seja uma personagem violenta, mas que a gente entenda justamente que isso não é uma violência. Na verdade, é uma resposta a toda a violência que ela vê ali naquele ambiente, sabe? Ok. Me deixe só um segundinho que o comercial está terminando aqui. E eu vou ter que colocar no automático de novo, que ele não está entrando. Meu pai do céu. Eu queria fazer a seguinte colocação para a gente partir para aquele diálogo que eu achei muito importante do pai, né, do inspetor com o filho, o Adam. Ali ele traz uma coletânea de informações que são importantes para o desenrolar de toda a trama, porque ele estava indo para o caminho totalmente errado, e aí a gente tem esse diálogo fantástico. Queria que vocês pudessem falar um pouco sobre esse diálogo. Eu vou começar com você, Érica. Aí a gente tem aí a questão do verdadeiro significado dos ícones do Instagram, fala sobre pílula vermelha, eu vejo a verdade, né? A gente começa a entender um pouco mais de toda essa substância, essa questão também do ser incel, a regra dos 80-20, enfim. Érica, antes de você começar, espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Vai. Não foi de novo. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui, rapaz? Entrou errado de novo. Agora foi. Deixa eu só voltar aqui para o estúdio, só um segundo. Agora vai. Não vai. Caramba, tem que falar com o diretor, porque não entrou. Era para ter entrado no automático e ele não entrou, o bloco. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Voltamos aqui pela sua Rádio Alternativa FM, a Rádio da Gente, nosso último bloco do programa Clube do Filme desta noite sobre a série Adolescência, que está realmente mexeu literalmente com o mundo todo assistiu a essa série. Peço desculpas aos nossos ouvintes, que tivemos uma pequena falha técnica aqui, que entrou o final do programa já anunciando e tal. Desculpa essa falha, tá, gente? Para o ao vivo ter essas coisas, foram feitas algumas alterações aqui nos nossos estúdios, e eu ainda estou tentando me adaptar aqui ao sistema, mas aí o sistema deu uma travada, eu tive que improvisar, beleza? Bom, a gente está entrando justamente na questão do diálogo que acontece entre o inspetor Beckham e o seu filho,
e eu estava pedindo a palavra à nossa querida Érica, que desse a sua pincelada sobre esse diálogo tão importante e tão esclarecedor para nós e dentro do contexto da série também. Muito esclarecedor mesmo. Vou pincelar. Antes de comentar seu fenômeno da bicorporeidade, é ótimo, como você desaparece de um lugar e aparece em outro aqui pra gente. Olha, o Heitor trouxe um A aspecto bicorporeidade que foi ótima. eu adorei. O Heitor trouxe um aspecto que eu não havia visto, né? Não me conectei. Como foi importante isso de também no medo da Jade ali, da Jade, o medo também de ser uma próxima vítima, né? Como traz esse lugar da vulnerabilidade da mulher, né? Muito, muito bom, muito rico. Com relação lá à conversa, como retrata a realidade de tantos pais de adolescentes e tantos adolescentes com seus pais? Eu achei ali realmente uma verdade assim, muito nua e crua da realidade de muitas pessoas, onde há, de fato, esse distanciamento, esse afastamento, né? Há um abismo ali e a comunicação não acontece. Tantos pais se queixando, dizendo, querendo se comunicar com seus filhos, tantos filhos dizendo, ninguém me escuta, ninguém me entende. E ali é, de fato, esse retrato, né? Então, onde está a lacuna, onde que é esse espaço? No início da série, antes mesmo da invasão, tem mensagem desse filho para o pai, né? Isso, Pedindo para faltar à escola e tudo. Se ele pede a mim, porque sabe que eu flexibilizo, né? A mãe é que toma esse pulso. Veja, o medo de posicionamento com o próprio filho, não saber se colocar, né? Um policial que lidera um trabalho, que lidera equipes, não tem liderança na sua paternidade. E isso é uma coisa extremamente comum. Quando, né, em que momento ficamos com medo das nossas crianças, ficamos com medo dos nossos adolescentes e colocarmos limites, que é tudo que eles querem, que é tudo que eles precisam. Muitos pecam, de fato, pelo excesso, né? Tem filho que é limite demais e, de novo, bloqueia esse diálogo. Então, eu não vou me aprofundar tanto para deixar os colegas aí comentarem, mas veja o protocolo, a dificuldade que o filho tem de chegar para esse pai, para poder trazer as informações essenciais que chegam, de fato, o que ele foi buscar na escola, que é a motivação, né? Porque a polícia, no geral, pergunta qual a motivação do crime. Então, ele precisa da arma, né, das evidências que o crime aconteceu e precisa também da motivação. Então, foram lá buscar a motivação. O filho estuda na escola e é como se ele nem chegou a pensar em perguntar também. Filho, lá na escola, porque foi no terceiro dia pós-prisão, né? Então, filho, lá na escola, e o policial estão comentando, o que você tá ouvindo por lá? Conversa até normal, mesmo que o pai não fosse policial. É uma pergunta para ser feita, como que vocês estão lidando na escola, como que você está? Então, enfim, é essa coisa que não sabe conversar mesmo, e o filho com dificuldade consegue falar, consegue explicar, símbolos que foi fantástico, a série eu acredito que mexeu com todos nós, porque não só os pais não sabíamos, mas eu como profissional também não sabia de todos, né? Eu só sabia do Red Pill mesmo, né? Da pílula vermelha, eu vejo a verdade. Que verdade é essa? Qual é a verdade? Né? Que verdade é essa, né? Então, esse fenômeno aí, o Red Pill, vem sendo discutido aí há um tempo, essa postura, né, dos homens, essa filosofia aí de como vi, acho que nos últimos 3, 4 anos ela tem sido mais, né, destacada, tem sido mais debatida, o que é interessante, mas mostra ali aquele distanciamento que é uma realidade aqui no Brasil também, e eu penso que no mundo todo, infelizmente. E não é tão difícil, não é só a gente ter uma abertura para escutar. Só para fechar, o que é mais comum quando eu atendo os pais dos adolescentes que precisam dar retorno, a frase que eu mais digo, infelizmente, é dizer, porque muitas vezes a mãe tem uma tendência de chegar do eu conheço, eu sei tudo do meu filho. Tanto que a mãe dele pergunta, por que ele não me escolheu? Como assim? Eu sei tudo do meu filho. E o que a gente mais precisa dizer é, você não conhece o seu filho. É incrível como os pais dos nossos adolescentes não fazem ideia de quem são suas crianças, seus adolescentes. Né? Porque eu não sei quem é o adolescente, porque eu já não sabia mais quem era aquela criança, pelo menos no final da infância. Sabe como é que os pais sabem com seus filhos? Com isso aqui. Hoje em dia, isso aqui é que faz o caráter e a personalidade dos filhos. Verdade. Né? Infelizmente. Infelizmente. Ok. Júlio. Como eu tinha falado, né?
Essa eu acho que foi a cena que para mim foi mais simbólica da série, porque ela retrata muito o meu tema de mestrado, que é a inabilidade, né, a incapacidade assim dos adultos no geral, em justamente se comunicar com os adolescentes, e muitas vezes por conta de um certo desprezo ao que eles têm a falar, né, uma certa desconsideração, né, minha pesquisa foi relacionada a uso de pornografia, e obviamente isso já é um tema assim muito desprezado, né? Mas envolvendo toda a questão de sexualidade, etc., já é um tema que não é conversado, enfim, aí quando surge um problema, o que é que acontece com os pais? Eles não sabem nem para onde ir, né? Eu acho que foi isso que aconteceu com o inspetor, e que acontece com o inspetor e com o filho, né? Porque dá para ver nitidamente que o filho dele também sofre bullying, né? O filho dele também é perseguido, o filho dele também sofre preconceito ali por diversas coisas, provavelmente também por ser negro e etc. E o pai aparentemente não sabe lidar de forma alguma com isso, ele sequer sabe o que é que está acontecendo, né? Ele não consegue conversar com o filho dele, nem se posicionar, inclusive. Né? E aí fica aquela confusão muito grande, dele não sabe muito para onde ir. E é mais ou menos isso que acontece com relação a essas coisas, assim, tipo, tem bizarrices no mundo, e os adolescentes, como qualquer outra pessoa no mundo, têm acesso a isso, né? A questão é que muitas dessas bizarrices, como por exemplo são os incels, eles pegam no medo das pessoas, né? na fragilidade, na vulnerabilidade das pessoas. Se essa pessoa não é amparada, se ela não tem como ser amparada na família, nem na escola, nem pelos amigos, etc., muitas vezes ele vai realmente se amparar nessas coisas, né? Então, e aí que vem a questão do Jamie, assim, ser um pouco inocente por um lado e por outro lado ser muito bem articulado, assim, né? Nessa articulação da vulnerabilidade dele, assim, da raiva dele, etc. Né? Mas, assim, para mim foi muito emblemático o filho ter que falar, porque é muito mais importante naquele momento a fala do filho, que tem acesso a esses símbolos adolescentes, do que todo o conhecimento profissional do pai. Né? Todo o conhecimento dele estava totalmente perdido, enquanto o filho tinha um conhecimento ali que era, cara, é só isso aqui que você precisa saber para entender, sabe? E o entender sem julgar, porque imagina se ele ficasse sabendo que seria incel, que era red pill, que era 80-20, etc. Em outro contexto, muito provavelmente ele ia olhar para isso e dizer, grande bosta, assim, desculpa a palavra, mas assim, não me importa muito, isso não é uma coisa realmente assim que é importante, que é relevante, que eu preciso saber disso, por exemplo, para minha profissão. Ele não imagina que isso é capaz de organizar violência, de organizar ódio, de causar um assassinato, né, de pegar a vulnerabilidade desses jovens e capitalizar em cima delas, né, e fazer com que aquilo ali acontecesse. Então, com certeza há um certo desprezo. E não só isso, mas, por exemplo, muitas vezes a gente vê, por exemplo, na época que eu era adolescente, eu nem gostava, inclusive, mas assim, tem uma galera que gostava de, por exemplo, Restart. Né? Restart, aquela galera que usa as calças coloridas, etc. E todo mundo fazia a maior piada do mundo, etc. E se fosse um problema? Tá entendendo? Vocês assim, tipo, nós ficaríamos rindo somente? Sabe? Hoje os adolescentes gostam muito, por exemplo, de jogar Minecraft, PUBG, aquele joguinho de tiro e etc, que o nome do jogo é Battle Royale. É um estilo específico de jogo. Se esse jogo for um problema, quantos adultos saberiam o que é um Battle Royale? Como que baixa esse jogo? O que é que tem nesse jogo? Tá entendendo? Por exemplo, na minha pesquisa, né? O problema é acessar certos sites de conteúdo adulto e etc, coisa e tal. Você saberia o que é um site? A diferenciar entre um e outro? Qual é a problemática que tem por trás? Quais são as categorias? Ninguém sabe, tá entendendo? E se souber, é porque usa também, mas assim, não é por interesse de fato, sabe? E aí a questão é que quando a gente conhece esses problemas, eles ou já são grandes demais para a gente lidar, ou a gente fica numa inabilidade que a nossa primeira reação é proíbe. Proíbe, corta, cessa, para imediatamente, e isso não constitui diálogo nenhum. Só proibir não constitui diálogo nenhum. Isso é uma questão, inclusive, geracional, tão geracional, inclusive, porque, por exemplo, você mostrou, por exemplo, celular.
Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fui o primeiro a ter celular aqui na minha família, com rede social e etc, coisa e tal, e meus pais achavam bizarrice, obviamente, né? Eles nunca tinham contato com isso, nunca tinham nem usado internet, e aí viam isso como muito problema. Mas é uma coisa que eu gosto de pensar muito, é assim, hoje quem tem mais risco de sofrer golpe, de passar pix errado, de clicar em link que não deve, etc, são meus pais, não sou eu. Né? Quem fica dormindo com o TikTok aberto e fica com a mão doendo depois é minha mãe, não sou eu. Tá entendendo? Então, assim, quem compra coisas porque viu na internet e não sabe nem se aquilo ali é verdade, é minha mãe, não sou eu, é meu pai, não sou eu, sabe? Então, eles se preocupavam tanto comigo naquela época com uma coisa que eles nem conheciam, que hoje esse problema se volta para eles, sabe? Então, essa inabilidade de saber o que é que está acontecendo, ela é tão grande, né, que às vezes ela até se volta contra a própria pessoa. Né? Então, o que eu diria que essa cena denuncia, na verdade, é justamente assim, vamos levar a sério as coisas e vamos dialogar sobre isso, não vamos... Ai, nossa, uma coisa que para mim parecia ridícula, que nem existia, do nada se torna um problema, proíbe, pronto, acabou, cortei o problema. Isso é ilusão, a gente nunca corta problema quando o problema está além do que a gente até conhece. Né? Então, a gente precisa conhecer o problema, acolher, inclusive, o problema, para poder conhecer e saber como é que a gente vai desenvolver o recurso para lidar com aquilo. Né? Então, conhecendo o problema dos incels, como é que a gente consegue criar recursos para lidar com esse problema? Né? Enfim, por mais que o pai tenha se aproximado ali na série em determinada forma, parece que ele não acessou que o filho dele está ali no meio, né? Que o filho dele também é uma vítima de tudo isso. Né? Mesmo que ele tenha acessado a coisa, o crime ali na frente dele, ele parece que não dá um estalo, sabe? E para mim isso é o que é mais absurdo, mas eu vou encerrar agora, porque eu sei que o tempo está... Desculpa, vocês me perdoem, porque infelizmente eu tenho que ceder o espaço para outro programa que vai entrar aqui, que vai entrar também no automático. Então, mil perdões. Eu queria que o Heitor desse o seu comentário, mas que você vai ter o seu complemento no próximo programa, combinado? Você dá a sua explanação, se você puder, meu querido Heitor, porque eu só tenho mais 5 minutinhos e eu preciso fechar pelo menos essa parte aqui. A gente... Quando voltarmos no próximo programa, que eu acho que vai ser um pouco mais rápido, porque a gente vai ser mais sucinto nesse contexto, mas infelizmente eu vou ter que entregar o horário e eu não posso continuar só pela internet, porque eu tenho compromisso também aqui com a emissora, beleza? Então, Heitor, deixa eu calar minha boca, por favor. Nem se preocupe, Edson. Eu só vou encerrar aqui mesmo para que cada um tenha os seus encerramentos, né? Conversar um pouquinho aqui, agradecer, enfim. Mas acho que a cena tem essa nuance tão boa que tudo que o pessoal descreveu, né, tanto o Érica quanto o Júlio, mas a primeira reação dos primeiros comentários que o inspetor Bascombe faz, a reação do filho é tipo, você não tá levando a sério, deixa pra lá, e ele quer se afastar, ele quer ir embora, ele quer desistir daquilo. Então, ali não tá sendo retratado que aquilo aconteceu somente uma vez, né? Mas que ali está sendo ilustrado a forma com que essas duas gerações se comunicam, que esse abismo geracional funciona, né? Então, só para amarrar com a própria cena, né? Desse detalhe que acontece na cena. E aí eu encerro por aqui para a gente ceder a palavra para todo mundo, para que a gente finalize. Só um detalhezinho, né? Engraçado que ele pergunta: o senhor manda um coração para a mamãe de que cor? Vermelho. Pelo menos eu acertei na cor, né? Eu acho legal que ele faz essa brincadeira bem interessante. Bem, já que você está com a palavra, por favor, quero agradecer imensamente a presença de vocês virtualmente aqui nos estúdios da Rádio Alternativa FM, e desde já convocados estão para, na próxima quinta-feira, a gente dar conta desse bate-papo que foi sensacional. O tempo foi passando, a gente nem percebeu. Por favor, meu querido Heitor, com você aí. Obrigadaço por ter ficado aqui com a gente. Se despeça desse pessoal que ficou conosco também até agora. Eu que agradeço, Edson. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também aos participantes que estão aqui com a gente, né, que contribuíram com tantas coisas importantes, né? Érica, Júlio. Agradeço a você, ouvinte, que acompanhou a gente até então, seja pelo YouTube ou pela rádio mesmo. Foi um prazer imenso, ansioso para o próximo encontro, vai ser muito bacana. Convido vocês a conhecer o meu trabalho, né, nas redes sociais, heitormenezes.pc, eu estou pelo Instagram, tem um vídeo lá na rede social sobre adolescência. Também convido vocês a conhecerem o coletivo, que na verdade eu e Júlio participamos, né? A gente tem um coletivo. Para ceder um pouco a palavra também, eu posso até deixar para ele falar um pouco mais sobre isso, mas é o coletivo Gambiarã. A gente vai estar fazendo um evento agora no dia 26,
Tá lá nas redes sociais também, vocês podem conhecer, mas na próxima semana a gente também pode conversar um pouco mais sobre isso. Obrigado mais uma vez e boa noite a todo mundo. Valeu, meu querido. Júlio. Eu queria agradecer mesmo a oportunidade. Eu acho que é legal, né, ter esses espaços de discussão, né, para discutir cultura. E eu acho que a gente tem muito a analisar, a gente tem muito a falar. Realmente a questão é ter espaços como esse para a gente discutir, né, e que o ouvinte consiga também crescer escutando a gente. Como o Heitor falou, nosso trabalho, eu, ele e mais outros 2 colegas, a gente tem um trabalho também no Instagram, né, que é o Coletivo Gambiarã. Gambiará, na verdade, né, porque eu não tenho tio, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tá lá, basta olhar, tá? E agradeço muito também a Érica e na pessoa de Edson também. Gente, eu fiquei muito feliz por vocês terem preenchido aqui esse bate-papo extremamente esclarecedor e muito gostoso também. Uma honra imensa recebê-los aqui no nosso programa. Semana que vem a gente está junto novamente. E Érica, minha amiga já de longa data, né, Érica? Brigadaço de coração por você também ter ficado aqui com a gente. Deveremos ter mais alguém na próxima semana também, tá? Algumas pessoas me deram resposta depois. Agora não dá, porque eu já fechei a divulgação. Mas eu queria participar. Fica para a próxima vez. Quinta-feira vai ter mais gente com vocês. Mas, Érica, brigadaço mais uma vez por você estar aqui com a gente. Uma honra mesmo receber você aqui no nosso estúdio. Um prazer conhecê-los, Júlio e Heitor. Foi muito bom estar aqui com vocês. Igualmente. Redes sociais, posso falar? Sim. Não, eu pensei que você tinha terminado o tempo. Falar do nosso Instituto de Psicanálise Caruaru, em que ofertamos curso de pós-graduação em psicanálise, reconhecido pelo MEC, onde eu sou a diretora acadêmica, diretora de relacionamentos acadêmicos. Amei demais conversar aqui com os meninos, né, com os rapazes, os psicólogos. Minha rede social é Érica Psi. No momento, para atendimento, só tenho vaga para grupo terapêutico, que a gente vai abrir um grupo novo, que é o Lavando a Alma. Então, a Érica Psi está aí nas nossas redes sociais, Instituto de Psicanálise Caruaru, que inclusive dia 27 de maio vai ter roda de conversa sobre violência no espaço escolar, estão todos convidados. Que massa! Dia 17 de maio, no sábado, sim, lá no Armazém da Criatividade. Vem o pessoal aí com doutorado, PhD, vai ser uma conversa bem bacana. Eu vou estar lá também de atrevida no meio. Legal. Muito Vamos bom. divulgar. Começamos hoje a divulgação. Gente, brigadaço, uma honra imensa receber vocês aqui. Tenham todos uma excelente Páscoa, aproveitem, muito chocolate, muito vinho e principalmente, né, a mensagem de Jesus, que não deve ser esquecida, o exemplo, a vida, né, e o amor universal para todos nós também, tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos. Foi uma honra imensa ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado de coração. Nos vemos na próxima quinta-feira aí com a segunda parte e a gente comentar mais ainda sobre essa série magnífica. Valeu, gente. Obrigado a todos. Forte abraço para todo mundo. Bye, bye. So long, auf Wiedersehen e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. E muito bem, pessoal, isso é tudo. Ei, só eu que tenho que dizer essa fala. Tudo bem, então diga. Isso é nojento. Alternativa FM apresentou